É perigoso colocar na lei só essa aí. E os outros 8 campanhas que tem? Então, esse é o problema, porque tem que ter utilidades que é a PEC, porque ela tem menos de atividade. Não, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, ué. Vai ser. Solenidade de incorporação de livros da literatura brasileira ao acervo do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador Fernando Armando Ribeiro, do presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, magistrados, servidores, colaboradores e amigos. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do TJM-MG, desembargador Fernando Armando Ribeiro, e do presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, a tomarem assento em local de destaque. A Academia Mineira de Letras e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmaram convênio com vistas à ampliação do acervo da biblioteca do Tribunal, hoje majoritariamente voltada para a área jurídica. A Academia escolheu 50 importantes títulos da literatura brasileira e eles serão incorporados ao acervo da biblioteca. A comissão curatorial, formada pela Academia para selecionar as obras, foi integrada pelos acadêmicos Humberto Werneck, Jacinto Lins Brandão, Maria Esther Maciel, Silviano Santiago, Vander Melo Miranda e pelo presidente da Academia, Rogério Faria Tavares. Entre os critérios utilizados estiveram os da pluralidade e diversidade, essenciais para a formação de uma boa coleção. Da lista de livros indicados para a compra pelo tribunal, fazem parte escritoras e escritores, em igual número, e autores de diferentes épocas, estilos e gerações. A literatura produzida pelos mineiros também foi prestigiada. Estão na lista nomes como Adriane Garcia, Ailton Krenak, Ana Cecília Carvalho, Ana Elisa Ribeiro, Ana Martins Marques, Aníbal Machado, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ciro dos Anjos, Edmilson de Almeida Pereira, Fernando Sabino, Guimarães Rosa, Henriqueta Lisboa, Lúcio Cardoso, Luiz Gifone, Pedro Nava e Ricardo Aleixo. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do desembargador Fernando Armando Ribeiro. Bom dia a todas as pessoas que se fazem presentes nesse auditório e também nos acompanham pelos meios virtuais. É com muita alegria que eu faço a abertura dessa solenidade de hoje, realmente com o coração aquecido, e gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente da Academia Mineira de Letras, que compõe conosco essa solenidade de inauguração. Na sua pessoa, cumprimentar todos os acadêmicos,
daquele sodalício, entre eles professor Caio Bosque, que nos honra com a sua presença aqui hoje. Cumprimento também os meus eminentes pares nessa corte, desembargadores presentes, e o faço na pessoa do desembargador James Ferreira Santos, diretor da nossa escola, a qual está vinculada à nossa biblioteca. Muito obrigado a todos os senhores, desembargador Jadir, desembargador Rubio, pela presença. Cumprimento também e agradeço a presença de nossos estimados e dedicados servidores e servidoras que tanto têm se empenhado para tornar possível essas solenidades da semana. Nós temos essa semana várias atividades aqui no tribunal e eu tenho acompanhado de perto a dedicação de todas as senhoras e todos os senhores. Muito obrigado. E cumprimento também todos os nossos amigos, colegas de Instituto Histórico e Geográfico, colegas de docência, familiares, a quem cumprimento na pessoa de minha mulher. Senhoras e senhores, é uma alegria imensa para o Tribunal de Justiça Militar poder incorporar títulos literários à sua biblioteca. Certa vez, refletindo sobre o livro, o grande pensador e escritor argentino Jorge Luis Borges disse algo que me parece extremamente importante e aplicável, sobretudo aos dias de hoje. Borges, fazendo uma reflexão sobre o livro, veio a dizer que o livro, dentre as criações humanas, talvez fosse a mais fabulosa, porque, diferentemente de outras, que são uma extensão do corpo físico da pessoa humana, o livro não é senão uma extensão da memória e da imaginação. E dizia o poeta argentino que, se pensarmos um óculos, ou um binóculo, ou uma luneta, são extensões dos olhos. Se pensarmos uma espada ou um fuzil, são extensões do braço. Se pensarmos num carro, ou numa moto, ou numa biblioteca, são extensões da perna. E ele dizia, repito, que os livros não são senão extensões da memória e da imaginação. E a memória e a imaginação talvez sejam o que há de mais etéreo e, de certa forma, também o que há de mais sagrado, num sentido talvez mais puro da palavra, no humano, porque são aquilo que, como diz Pascal, permite a criação do belo, a criação da justiça, a criação da própria esperança. Uma biblioteca é mesmo, como dizia Ralph Waldo Emerson, um espaço privilegiado em que se reúnem os melhores espíritos. Uma biblioteca é um lugar onde este aspecto de criação do livro, essa consagração da memória e essa consagração da imaginação se tornam partilháveis intersubjetivamente. O livro ganha numa biblioteca uma pulsação vital que faz com que ele deixe de ser apenas algo que conforta o seu possuidor e passa a ser algo que se oferece a múltiplos leitores. No momento em que nós vivemos uma era de tantas tecnologias, acho imprescindível começar essa fala aqui de hoje trazendo este aspecto de que os livros são talvez uma das tecnologias mais fantásticas jamais inventadas pelo homem. Porque, como vão reconhecer mesmo cientistas de ponta, que estão ainda
com suas teorias para serem plenamente realizadas, como Albert Einstein, um gênio das ciências duras, absolutamente reconhecido em todos os grandes centros da física, não é? E das demais ciências duras. Einstein diz várias vezes ao longo de sua vida que a imaginação era mais importante do que a própria inteligência, da qual ele é tão reconhecido. E ele vai dizer que a imaginação nele foi mais responsável por ele chegar à teoria da relatividade do que essa suposta, ou esse suposto QI superlativo que supostamente teria. A imaginação é algo que propicia também aos juristas conquistas importantes. E quando nós falamos de uma biblioteca literária em um tribunal, é preciso nós não nos esquecermos de que o direito é um fenômeno eminentemente linguístico. Apesar de vivermos uma sociedade imagética em que pululam, por vezes excessivamente, imagens desde a tenra infância, é preciso nós não nos esquecermos de que o direito é um fenômeno linguístico. Ele se dá e se realiza pela linguagem e na linguagem. E, portanto, se os juristas conseguirem enriquecer a sua linguagem, eles conseguirão já uma proeza tamanha, uma proeza extremamente significativa, que trará não apenas ganhos operacionais para a prática jurídica em termos de vocabulário, em termos de construção, em termos de recursos argumentativos os mais amplos, mas trará também para o direito algo que é ainda mais fecundo, que é a possibilidade de melhor compreender horizontes de mundo, relações interpessoais, diferentes modos de vida e, inclusive, detalhes. Compreender, por vezes, idiosincrasias. Afinal de contas, a literatura e, sobretudo, a poesia lidam com um aspecto que é exatamente o oposto daquele que muitas vezes se coloca em outros campos do conhecimento e mesmo da cultura. Me refiro ao fato de que a literatura e a poesia lidam mesmo com um certo abrir de olhos para a percepção do detalhe e mesmo da beleza que reside nas coisas. Alice Ruiz, uma poeta de grande importância brasileira, que foi mulher de Paulo Leminski, tem um poemeto que expressa isso com muita fidelidade, em que ela vai dizer que a poesia está nas coisas, basta abrir ou clarear o olhar. Essa clareza de olhos, de olhar, ela é algo que a literatura propõe e que é um ganho imenso ao jurista também por si só. Não fosse tudo isso, que já seria muito, e já seria muito uma vez que traz para o operador do direito a possibilidade de lidar, caiu o lenço, viu? Traz para o operador do direito a possibilidade de lidar com o que há de mais visceralmente humano e com horizontes mais amplos e com recursos argumentativos mais fecundos. Se isso não fosse pouco, a literatura ainda traz algo que é extremamente candente, importante e coerente com o projeto jurídico dos nossos tempos. Me refiro ao fato de que a literatura pode, por mais paradoxal que seja e que às vezes pareça quando falamos sobre isso, a literatura pode oferecer mais concretude
ou concretitude para as teorizações jurídicas, para a compreensão do próprio fenômeno jurídico. Eu me valho de um poema de uma poetisa norte-americana, do modernismo norte-americano, de que eu gosto muito, que, ao meu ver, sintetiza um pouco essa tensão aparentemente contraditória a que me referi. Me refiro a um poema de Marianne Moore, em que ela, falando sobre poesia e literatura, ela vai dizer que a literatura constrói jardins imaginários com sapos reais que nele habitam. Imaginary gardens with real toads in it. Essa ideia do imaginary gardens, né, dos jardins imaginários com sapos verdadeiros, é algo fundamentalmente jurídico e algo que os juristas precisam compreender, que, na justa medida, ele vai de encontro, em contraposição, a muitos dos problemas que a ciência do direito de motes e de moldes positivistas trouxe na segunda metade do século passado. Não sou daqueles que gosta de bater no positivismo, reconheço, e sempre nas minhas aulas eu faço, o mérito de vários deles, inclusive de Hans Kelsen, para a sistematização, a segurança jurídica, para várias questões no que diz respeito a antinomias de normas, a contribuição do positivismo jurídico, que é diferente do filosófico, né? A contribuição do positivismo jurídico é enorme. Mas há aporias, há problemas. E um desses problemas é o excesso de abstracionismo. Kelsen, por exemplo, se pensarem, Kelsen cria a sua magnus opum, que é a teoria pura do direito. O que é o direito para ele, senão uma descrição abstrata de normas. Não importa o que valor tem a norma, não importa o que se faça com ela, ou que façam com ela juízes ou juristas. O que importa é simplesmente o jurista conseguir descrever o dever ser da norma, separando completamente o mundo do valorativo real do mundo normativo do deve ser. Não é? Este excesso de abstracionismo, ele corre o risco de, muitas das vezes, criar um jardim real de sapos imaginários, invertendo a premissa da poeta Marianne Moore. Percebam vocês que muitas das elucubrações, e imagino que tantos aqui com formação jurídica poderiam fazer esse exercício, muitas das elucubrações e das teorias que nós estudamos no direito, muitas das vezes ficam distantes de uma coerência com a realidade. É comum no anedotário jurídico de academias se repetem fatos como o que se narra que teria acontecido nas faculdades de Direito de São Francisco, em São Paulo, quando, de certa vez, um aluno perguntou ao mestre, que era um neopositivista, se aquele artigo da Constituição que estabelecia determinados parâmetros para a dignidade humana em termos de salário, de ganho econômico, se aquilo minimamente se efetivava quando se olhava para além das janelas da arcada, na praça que a circunda. E ele diz, bom, pior para os fatos. Evidentemente, a ideia de que o direito, enquanto dever ser, é algo completamente descomprometido do plano de um mundo, é um drama, é um problema. E a literatura, ela, de certa forma, traz, por trazer uma imersão profunda no que há de mais humano
e, de certa forma, trazer intrinsecamente ali, nos conflitos que ela narra, as questões humanas da forma mais vicejante e visceral possível, ela consegue, de certa forma, superar as peias ou as amarras formais com que os juristas lidam. E que, evidentemente, num processo de família ou de crime, não conseguem, de certa forma, transbordar daquela maneira. É claro que você nunca vai conseguir, num processo, ver o tipo de coisas que você vê quando você lê Crime e Castigo. Não é? Mas quando você lê Crime e Castigo, você passa a abrir-se para uma certa possibilidade de mundo que antes ali não havia. E esse agregamento de mundos, esse enriquecimento de mundos, ele é algo que é fundamental. Ele faz com que, evidentemente, o jurista consiga ir e vir no momento da aplicação da norma. Ir e vir aonde? Ir da norma para o fato e do fato de novo para a norma, mas neste retorno com um horizonte aberto para nuances e possibilidades que possivelmente antes ele não veria. E isso faz com que, evidentemente, as questões ganhem uma concretude. Vejam vocês que, para não falar das grandes teorias jurídico-teóricas, que poderiam encontrar muitas vezes melhor solução se buscarmos acolhida literária com as amplas e belas narrativas, do que com os frágeis exemplos de Caio e Tício, que poluem, às vezes, manuais de direito. Qual é o problema? Qual é o problema que nós temos, muitas vezes, em grandes teorias? No direito penal, no direito constitucional, no direito civil, em todos, no direito processual. As grandes teorias, muitas vezes, elas abrem para perspectivas as mais diversas, que muitas vezes, se trazidas para um âmbito do concreto, conseguiriam ser vistas e solucionadas de uma forma mais simples. Quem diz isso é Amartya Sen, um prêmio Nobel indiano, norte-americano, de economia. Ele vai dizer que, na verdade, a densidade das questões de justiça, elas ganham concretude na medida em que você tem um olhar concreto, de uma particularidade. Vale dizer, nós podemos ficar aqui horas e horas discutindo o conceito de justiça ou o conceito de igualdade, diz Amartya Sen. Mas no momento em que você traz um caso de injustiça, ainda que ficção, ainda que imaginado, não há aqueles que não consigam perceber a sua concretude. Não é? Nesse momento em que nós temos o caso imaginado, não há aqueles que não consigam perceber a sua densidade. Essa já seria uma outra capacidade. E eu termino, por fim, permito-me uma última consideração das tantas possibilidades que se tem de enriquecer o direito. Eu acredito que há uma que diz respeito diretamente à atividade do julgador, do juiz. E eu a retiro de uma obra de um poeta do romantismo inglês, universalmente conhecido, John Keats, que, de certa feita, referiu-se à capacidade poética como sendo aquela capaz de desenvolver o que ele chamou de negative capability, não é? Capacidade negativa. O que é essa negative capability, essa capacidade negativa? O próprio Keats, numa carta a seus amigos, quando morava na Itália, já mais ao fim de sua vida muito curta, morreu com 20 e poucos anos, 24 anos, ele define o que é essa capacidade negativa. Capacidade negativa seria aquela capacidade que
o poeta e o literato teriam de lidar com elementos antinômicos ou antitéticos ou contrários, sem criar uma tensão muito grande em resolvê-los imediatamente. E deixar que, de certa forma, eles floresçam numa certa medida até ganharem uma densidade suficiente para serem apreendidos. Vejam que nos lembra um pouco o famoso poema, não é, do grande poeta renascentista que vai dizer: uma rosa floresce porque uma rosa não tem porquê, floresce porque floresce. Essa ideia do deixar as coisas florescerem, ou deixar as coisas, de certa forma, serem maturadas, ou ganharem um desvelamento para que, de fato, sejam compreendidas, é algo fundamentalmente importante na história e é algo fundamentalmente importante no direito. O juiz que se torne ansioso ou que queira resolver as coisas a fórceps ou de afogadilho, imediatamente, com uma tensão ou com uma ansiedade que não lhe faculte lidar com antinomias, com contradições, ele corre um risco de cair num grande problema que espreita todos os julgamentos, que é o problema enorme de que o julgador, ao decidir, simplesmente reafirme a hipótese que inicialmente ele já pressupunha. Esse é um grande drama. Está relatado em inúmeros processos judiciais, na ficção e na história. Não é? Nós sabemos de inúmeros processos, a Inquisição mesmo se valeu, e isso é belamente descrito no Nome da Rosa, de Humberto Eco, de arcabouços argumentativos, de processos gigantescos que duravam meses e meses, de reuniões, de horas infindáveis, e que no fim eram apenas uma forma de provar aquilo que, nos primeiros 5 minutos da inquirição, o juiz inquisidor já sabia. Ou seja, usem a expressão que usarem para isso. Mas é o drama que se acomete e espreita por trás de todos os julgamentos. E quando Keats nos fala dessa capacidade negativa, ele, de certa forma, diz que ela dá ao julgador uma habilidade de lidar, de certa forma, com essa tensão, deixando as coisas, de certa forma, amadurecerem. Vejam que isso nada tem a ver com morosidade judicial, isso é um outro tema, uma outra questão que nós poderíamos falar sobre isso. Seria simplesmente a questão do tempo certo, o tempo de suspender o véu das suas pré-compreensões, para que a sua decisão seja dialogada com os textos com os quais você lidou. Esse é um tema muito importante, Rogério, e muito candente nos dias de hoje, me indaga muito. Hoje é um tempo de muita comunicação, né? Todos se comunicam, todos somos chamados a sermos comunicadores de alguma forma, mas não dialogadores. E a capacidade negativa de Keats, ela diz respeito à capacidade dialógica, a capacidade de você abrir-se para que algo daquele texto lhe diga que você antes não sabia. Quando isso ocorre, é porque você está num caminho de uma compreensão. E num momento histórico em que nós estamos tão ávidos a julgar, julgamos quando pouco sabemos ou quando nada sabemos, a capacidade negativa de Keats é uma grande lição para o século XXI. E é uma grande lição para o poder judiciário. E, portanto, uma biblioteca literária é um convite a todos vocês para que possam se nutrir diariamente desse encontro e desse encanto, que de fato encontra o seu lugar, o seu locus, não na biblioteca,
mas no espaço mágico e insuperável e intransmissível que se dá entre o leitor que lê e o texto que é lido. Muito obrigado. O presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, fará uso da palavra. Bom dia a todos os que compartilham conosco das alegrias desta manhã luminosa que vivemos aqui em torno da educação, da cultura, da história, da memória, das letras e das artes. Eu saúdo o presidente Fernando José Armando Ribeiro, nosso anfitrião, pelo acolhimento à literatura, pelo acolhimento à inovação, pelo acolhimento à ousadia, né, que é sempre muito bem-vinda, né, porque produz possibilidades insuspeitas. Saúdo também os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É uma honra partilhar com os senhores desse momento tão importante, tanto para o Tribunal quanto para a Academia Mineira de Letras, que está muito orgulhosa de ser recebida por esse colegiado tão ilustre, nessa casa de tantas tradições e de tanta credibilidade. Saúdo todos os servidores desta casa, em especial ao antigo amigo Walid Árabe, chefe de gabinete da presidência, e a bibliotecária Letícia, que com tanto zelo, com tanto empenho, recebeu a ideia da coleção literária e logo tomou as providências profissionais para incorporar essa coleção ao acervo do Tribunal de Justiça Militar, né? Saúdo também os meus amigos, colegas do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Osório e Beatriz, uma alegria imensa vê-los. Saúdo de modo muito especial o vice-presidente da Academia Mineira de Letras, professor Caio Bosco, um dos mais importantes historiadores brasileiros, que em Minas Gerais teve a sorte, né, de ver nascer em seu território, né? Caio é um dos mais reputados, mais respeitados estudiosos e pesquisadores da história, sobretudo da história de Minas Gerais, né? E das Minas coloniais, enfim, tem uma obra vastíssima, né? Saúdo o amigo Estevão Fiuza, que aqui está. Estevão tem uma relação de parentesco, de família com a Academia Mineira de Letras, já que se vincula a um acadêmico queridíssimo por todos nós, que foi e que é Ricardo Arnaldo Malheiro Ciuza. Eu não perco uma oportunidade de homenagear a memória de Ricardo Arnaldo Malheiro Ciuza, antigo ocupante da cadeira de número 7. Né? Faremos em junho o lançamento de um livro dedicado a José Aparecido de Oliveira e a Ricardo Arnaldo Malheiro Ciuza sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Saúdo a doutora Luciana, né, do Ministério Público, membro do Ministério Público, esposa do nosso presidente Fernando, uma amiga de longa data e também uma apaixonada pela cultura, né? Eu também dirijo uma saudação a alguns que aqui não se encontram, né? E dirijo uma palavra de agradecimento aos meus confrades e à minha confreira da Academia Mineira de Letras, que integraram a comissão que selecionou as obras, que selecionou 50 títulos, que hoje se incorporam ao acervo da Biblioteca do Tribunal de Justiça Militar, né? Então eu saúdo aqui para as câmeras, né, os meus colegas Humberto Werneck, Jacinto Lins Brandão, Silviano Santiago, Marister Maciel, Vander Melo Miranda, né, que aceitaram plena e prontamente o convite para, enfim, oferecerem ao público da Biblioteca do Tribunal de Justiça Militar, que é uma biblioteca aberta a todos, né, o que é ótimo, né, para oferecerem o que há de mais representativo do fenômeno literário contemporâneo e atemporal, né? Então, nós que entramos neste auditório, podemos contemplar ali a mesa que reúne os títulos escolhidos por esses meus colegas e podemos ver com muita alegria, não é? Guimarães Rosa, ao lado de Clarice Lispector, ao lado de Lúcio Cardoso, ao lado de Hilda Hilst, não é? Ao lado de Aníbal Machado, grande Aníbal Machado, irmão de Lúcia Machado de Almeida, né? Irmão de Cristiano Machado, de Lucas Machado, pai de Maria Clara Machado, enfim. Ali está Aníbal Machado, ao lado de Carolina Maria de Jesus, que convida os seus leitores a mergulhar em outros mundos, em outros universos, a conhecer outras realidades.
não é? Agora a Companhia das Letras está editando as obras completas de Carolina Maria de Jesus, não é? Num gesto fundamental de compreensão da sua importância para a história da literatura brasileira, não é? Então esse gesto alarga o cânone da literatura brasileira, não é? Incorpora a voz de Carolina ao cânone da literatura brasileira, não é? E oferece a legiões de leitores espalhados por todo o território brasileiro a possibilidade de conhecer a sua história. E ali também está Ailton Krenak, não é? Ailton Krenak é um escritor hoje traduzido em 13 idiomas, não é? A sua obra se espalha rapidamente por vários continentes, realizando aquilo que o presidente Fernando José Armando Ribeiro falava, realizando, oferecendo ou convidando os leitores para um diálogo, não é? Para o diálogo com outros universos, para o diálogo com outros mundos, não é? E mundos que conhecemos muito pouco, não é? Embora esses mundos habitem o território de Minas Gerais. Ailton Krenak é mineiro, não é? Mora desde sempre em Minas Gerais e oferece aos seus leitores uma visão de mundo surpreendente, sobretudo no campo relacionado ao meio ambiente, a relação com a natureza, a relação com o planeta que está tão sofrido hoje em dia, não é isso? E eu quero também registrar aqui, presidente, se me permite, uma palavra sobre os autores mineiros, não é? Que estão fortemente valorizados por essa coleção que formamos aí, não é? A nossa instituição tem o dever, não é? E tem a missão e tem a paixão, não é? De valorizar e promover a literatura feita em Minas Gerais, a partir de Minas Gerais, pelos mineiros. Nós somos um povo de ricas e fortes tradições literárias, não é? Sem querer ser desagradável com nenhum brasileiro de qualquer outro estado da federação, mas é muito forte a corrente crítica que diz que Minas ofereceu ao Brasil o maior prosador do século XX, que foi Guimarães Rosa, e o maior poeta do século XX, que foi Carlos Drummond de Andrade, que este ano celebra seus 120 anos. Né? Eu também completaria com o terceiro elemento dessa Santíssima Trindade, dizendo que Minas ofereceu também o maior memorialista do século XX, que foi Pedro Nava, mineiro de Juiz de Fora. Esta coleção, ela traz muitos autores mineiros, não é? E aqui eu aproveito para registrar a chegada da nossa querida deputada Maria Elvira a esse recinto, para fazer uma homenagem às escritoras de Minas Gerais que estão representadas nesse nosso acervo, não é? No acervo que agora o tribunal ganha, não é? Que estão representadas assim como os escritores. Não é? Nós temos ali escritoras importantíssimas, como Ana Cecília Carvalho, Ana Martins Marques, Ana Elisa Ribeiro, Adriane Garcia, Conceição Evaristo. Não é? Então, essas mulheres estão produzindo, hoje em dia, uma literatura de primeira linha, de alto padrão, que merece circular generosamente, não é? Por todos os espaços possíveis. Não é? E estas mulheres e estes homens nascidos nas Minas Gerais convivem nesse time, né, nessa coleção de livros, ora ofertados à biblioteca do Tribunal de Justiça Militar, convivem em plena harmonia com os chamados clássicos, né? Com os chamados clássicos da literatura brasileira, que ali estão também para dar ao leitor, não é, a fruição dessa literatura que é atemporal, não é, que é permanente e que daqui a 100 anos permanecerá relevante. Não é? Eu tenho certeza que daqui a 100 anos falaremos de Guimarães Rosa, falarão, melhor dizendo, de Guimarães Rosa, falarão de Carlos Drummond de Andrade, falarão, enfim, de Clarice Lispector. Né? Então, esta coleção, ela, como pontuou numa reunião que a comissão de curadores fez, como pontuou muito bem o acadêmico Silviano Santiago, esta seleção quis primar pela defesa, pela promoção da pluralidade, da diversidade, da inclusão, do ecletismo na formação do time de autores. Não é? Porque é assim que é melhor lidar com o mundo contemporâneo, que é muito complexo, que é muito misterioso. Não é? Eu falo de uma experiência pessoal, do que eu vejo por aí, eu entendo mais ou menos uns 30%. O resto eu não entendo mesmo.
né? Nós estamos mergulhados num caos, né? Num mundo em que há oferta de informação e há escassez de reflexão, como disse o professor, poeta e presidente Fernando José Armando Ribeiro, né? Há excesso de dados e há escassez de diálogo. Então, estes amigos e amigas que se dedicaram a escrever essas obras, eles são eles nos oferecem uma possibilidade de entender melhor o mundo, de refletir melhor o mundo, né? De debater melhor o mundo sobre o mundo com os nossos amigos. E o que é uma biblioteca, né? Senão um espaço de encontro, né? Um espaço de interação entre leitores e cultura, não é? Nós somos fruto da nossa cultura, não é? Somos fruto do ambiente em que vivemos, em que crescemos, em que fomos criados. E a biblioteca oferece um espaço, um lugar saudável, seguro, tranquilo, acolhedor, adequado, não é? Para que o encontro com a cultura se realize de modo agradável, se realize de modo lugar de quem sabe que não sabe, não é? Esse lugar de quem sabe que não sabe, ou que sabe muito pouco, é um bom lugar, porque é um lugar que permite a abertura para o mundo e permite a curiosidade, o conhecimento, a vontade de aprender, né? Esse lugar é muito interessante, porque se nós estamos no lugar de quem já sabe tudo, nós estamos num lugar muito perigoso. Né? Um lugar que provavelmente não vai instigar a nossa curiosidade, não vai gerar nenhum movimento, né? E a vida se realiza no movimento, na busca, na procura. O poeta já disse que o caminho se faz ao caminhar, não é? Uma palavra final, não vou abusar muito da paciência dos senhores, né? Uma palavra final é sobre a importância das instituições, não é? Nós falamos aqui sobre a importância das bibliotecas como espaço de encontro, diálogo e interação. Agora, se temos bibliotecas amparadas e respaldadas por instituições fortes, estas bibliotecas terão vida longa e permanecerão, né? Então, eu fico muito feliz em estar numa instituição sólida, que tem condição de contar com um corpo técnico e funcional de alto nível, né? Que tem condição de contar com profissionais da ciência da informação de alta qualidade, para fazer a gestão do conhecimento que circula pelas suas bibliotecas, que circula pelas suas dependências, né? Isso é imprescindível para o futuro da cultura, né? A cultura precisa do respaldo de instituições. Então eu homenageei mais uma vez esta instituição, que é o Tribunal de Justiça Militar, que acolhe, que agrega agora em suas dependências uma coleção dessa qualidade. E não posso deixar também de partilhar com os senhores, não é? Uma reflexão sobre a importância da minha casa, né? Que é a Academia Mineira de Letras, que é uma instituição que nasceu em 1909, não é? Em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Eu serei brevíssimo para não cansá-los a esse respeito. Mas eu acho que é importante valorizar sempre a trajetória das instituições, porque são as instituições que mantêm, né, a produção humana de forma adequada. A academia veio para Belo Horizonte em 1915, não é? E por muito tempo não teve nem sede própria. Não teve nem sede própria. Ela conseguiu a sua primeira sede própria no final dos anos 40, quando o seu presidente era Elie Menegali, pai da nossa querida, amada Berenice Menegali, né? E ficou por muito tempo no centro de Belo Horizonte, num pequeno imóvel, lá naquele coração da capital mineira, né? Conseguiu sua sede própria em 1987, o Palacete Borges da Costa, a Rua da Bahia, graças à tenacidade do nosso timoneiro Vivaldi Moreira, né? E graças também, faço aqui uma homenagem à deputada Maria Elvira, graças também a uma intervenção que a deputada Maria Elvira fez no momento decisivo da doação do Palacete Borges da Costa à nossa casa pelo governo do Estado em 1987. Foi decisiva a palavra de Maria Elvira junto ao governo do Estado para que esta aquisição se concretizasse. Em 94 veio o anexo, projetado pelo arquiteto Gustavo Pena, cujo avô foi acadêmico, o avô de Gustavo Pena e também de Ângelo Osvaldo,
foi o prefeito José Oswaldo de Araújo, nosso acadêmico, o primeiro editor a publicar Drummond, né? E a obra de Gustavo Pena dialogou muito bem, né? A obra moderna, da arquitetura moderna de Gustavo Pena, dialogou muito bem com o Palacete Borges da Costa, né? E o que é esse diálogo? É o diálogo do tradicional, do clássico, com o contemporâneo e com o moderno, né? Essa é a grande reflexão que nós da academia propomos sempre a todos, né? Nós somos, sim, guardiães da tradição, da história e da memória. Nós temos um acervo fundamental, importante, de mais de 30 mil itens na nossa casa, entre livros raros, manuscritos, documentos e cartas, né? Temos uma Drummondiana importantíssima, de mais de 400 crônicas de Drummond assinadas por ele, datilografadas por ele, anotadas por ele, doação de Furnas à casa de Alfonso de Guimarães. Nós temos todo esse acervo que guarda a nossa tradição, a nossa memória, a nossa história. Mas a função, a missão de honrar a memória e de honrar a tradição, que é uma função fundamental, ela está sempre posta em diálogo com a escuta do que é o contemporâneo, com a atenção posta no fenômeno literário corrente em 2022. Isso está bem simbolizado ali pelos dois prédios, né? O tradicional, o clássico, o histórico e o moderno e o contemporâneo do lado. Então, esta metáfora arquitetônica é muito útil para entender o que a academia faz hoje, né? Eu rapidamente, já sigo para a conclusão da minha fala, eu rapidamente tomo a liberdade de mostrar aqui produtos muito concretos desse diálogo entre tradição e modernidade, entre o clássico e o contemporâneo. Eu estou fazendo aqui hoje a doação para a Biblioteca do Tribunal de Justiça Militar do volume de número 80 da nossa revista, né? A nossa revista foi fundada em 1922, quando o presidente da academia era Mário de Lima, um poeta parnasiano, irmão do presidente de honra da nossa casa, poeta, governador Augusto de Lima, né? Ela foi fundada, pois, há 100 anos. Essa revista, no ano da Semana de Arte Moderna, isso mesmo. Ela completa 100 anos esse ano. E aqui, neste número 80, há mais de 60 artigos, um dos quais, inclusive, assinado pelo presidente Fernando José Armando de Ribeiro, né? Há mais de 60 artigos que falam sobre, que versam sobre escritores do século XVIII, do século XIX, do século XX e da atualidade. Todos juntos, em diálogo, nestas páginas, que estão em papel, porque a academia não abre mão do papel, mas que estão disponíveis na íntegra gratuitamente no nosso site na internet. Então a academia gosta do papel, gosta da preservação, mas ela está na internet e nas redes sociais. Ela está no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Outra prova da execução da nossa missão, e que eu também agora incorporo ao acervo de livros da Biblioteca do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, é este livro, né? Os Contos da Pandemia. Eu comecei meu mandato em 2019 e aí a pandemia apareceu na vida de todos, mas eu não pude me conformar em ficar sem fazer nada, né? Em casa, sem fazer nada pela nossa instituição, e aí gerei uma proposta editorial para a Autêntica, e daí surgiu esse livro, 20 contos sobre a pandemia de 2020. O que é isso? Isso é um registro histórico de uma época. Por que esse livro vai ser consultado daqui a 100 anos? Porque daqui a 100 anos, os nossos pósteros, aqueles netos dos meus netos, né, vão querer saber como aquela geração de 2020 enfrentou esse terrível problema pelo qual nós passamos. E aí, eu não chamei, com todo respeito, professor Caio Bosca, eu não chamei os historiadores. Eu não chamei, com todo respeito, presidente Fernando, eu não chamei os juristas. Eu chamei os ficcionistas para contar a história de como nós passamos por esse momento, né? Eu chamei os ficcionistas mineiros para que os nossos pósteros saibam, né, que histórias contamos a nós mesmos durante a pandemia, né? Que medos tivemos, de que aflições padecemos, né? Que pequenas alegrias fomos capazes de colecionar em tempos tão duros em que muitas vezes tivemos que ficar confinados. Aqui estão
10 escritoras, viu, deputada? 10 escritores, né? Entre eles, escritoras de sucesso nacional e muito, como se diz por aí, muito pops, como Cris Guerra, Carla Madeira, Paula Pimenta, Eliana Anastasia Cardoso, e escritores mineiros queridos sempre, como Olavo Romano, Luiz Gifone, Carlos Herculano Lopes, enfim, são muitos, né? Eu também incorporo agora esse livro ao acervo do Tribunal, e também, mais uma homenagem às mulheres de Minas, incorporo esse terceiro volume, que é a biografia que a Academia fez junto com o BDMG Cultural, em torno dessa mulher formidável, que foi Lúcia Machado de Almeida, que construiu o edifício Niemeyer a partir do terreno de sua família, na Praça da Liberdade, que foi best-seller nos anos 60 e 70, né, e que deixou um legado de amor às artes, como sabe muito bem o Osório, que abrigou Guinhar em seu apartamento, que criou a Fundação Guinhar, e amparou Guinhar nos últimos anos de sua vida. Então, aqui a memória de Lúcia está preservada. Pois não, deputada? Que beleza. Que bom. Uma maravilha. E eu queria, finalmente, dizer que André Rubião, diretor de Cultura do Minas Tênis Clube, aqui esteve e doou também para a biblioteca do Tribunal as obras completas de seu tio-avô, o grande Murilo Rubião. Então, aqui há mais uma aquisição para essa bela biblioteca. Eu não vou mais abusar da paciência dos senhores. Eu quero dizer que o Tribunal e a Academia são instituições irmãs, amigas, né? E que os senhores são sempre bem-vindos na nossa casa. Oportunamente eu vou convidá-los para o que a Academia sempre convida, né? Que é o que ela pode oferecer, para uma visita ao nosso acervo, seguida de um chá de confraternização. Ok? É o que nós podemos oferecer mineiramente, afetuosamente, e é o que temos oferecido ao povo mineiro aí há mais de 112 anos. Cultura e convivência, amena, fraterna, suave, sempre em torno do melhor da vida. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Neste momento, franquearemos a palavra à plateia para perguntas e comentários. Bom, então já que eu comecei, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu até peço desculpas que eu sou conselheira deliberativa da Santa Casa. Nós estávamos em reunião lá na Santa Casa, né? Então por isso que eu cheguei atrasado, saí até antes de terminar a reunião, para vir aqui, porque eu sou uma admiradora, não só da Academia Mineira de Letras, faço parte da Associação dos Amigos da Academia Mineira de Letras, e que tem como presidente o Dr. José de Anchieta, né, que é uma figura, um advogado exponencial da cidade, que também agora é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas. O Rogério, eu acompanho há muitos anos, quando ele atuava na Fiat, foram muitas as iniciativas culturais em Minas e em Belo Horizonte, advindas do excepcional trabalho do Rogério lá na Fiat. E foi para nós uma surpresa extremamente agradável quando ele aceitar a presidência, e a gente tem que fazer justiça, não é? Ele realmente, apesar da pandemia, né, e a Academia tem tido um fluxo, quer dizer, uma atuação realmente diferenciada, né, nos últimos tempos, através da sua gestão, né? E eu queria, dentro disso, pontuar duas coisas. Primeiro, a importância de se manter o livro presencial, quer dizer, o livro papel, né?
A gente não pode deixar nunca que isso termine. Me lembro quando Hitler queimava os livros em praça pública, não é? Para fortalecer as suas teorias. Então, é muito importante isso. Segundo, essa atividade, né, de fomentar a iniciativa, a existência das bibliotecas. Quantos mais fóruns de conhecimento através da biblioteca. Eu me lembro que, quando eu era política, né, eu continuo sendo sem mandato, mas eu adoro política, e quando, nos meus mandatos, eu me lembro que eu fui candidata à Prefeitura de Belo Horizonte em 2000, e eu fui a Curitiba conhecer o trabalho do Jaime Lerner e do Rafael do Greca. E uma das coisas que mais me encantou foi ver que o Rafael, que, aliás, é um homem extremamente culto, né, colocou em vários pontos da cidade, ele construiu, fez um projeto arquitetônico e construiu a Torre do Saber, né, que era como se fosse o farol do saber, perdão. O farol do saber, que era como se fosse uma luz naquele local, iluminando não apenas a comunidade, mas em volta. E o que tinha dentro do farol do saber? Uma biblioteca. Assim como também como um computador, que na época as pessoas estavam começando a ter acesso à computação de uma forma mais massiva, vamos dizer. Então, eu creio que encontros como esse aqui hoje, presidente Fernando, e encontros como esse, a palavra do Rogério, né, ressaltando e valorizando a história, a nossa história, né, a nossa memória, a nossa cultura, esse respeito aos que os mais velhos deixaram, porque, infelizmente, esse é um problema hoje com a nossa juventude. Eles estão sabendo pouquíssimo sobre passado e sobre cultura. Olha, eu vou dizer para vocês, ontem eu tive uma grande decepção, eu tive até uma dor de cabeça, vou contar aqui um rápido caso. Eu tenho um netinho de 3 meses, e o meu filho, que é um rapaz muito inteligente, formado em administração, só tem um, sentou na mesa do café e começou a colocar para o meu netinho uma musiquinha que ele gosta, que era o rock da melancia. Né? E o rock da melancia era basicamente o funk, né? Funk, eu não estou querendo dizer que o funk, que a gente não possa respeitar o funk lá na periferia como uma forma de expressão, mas pensa bem, o meu filho, olha, desculpe se eu estou sendo pretensiosa, o meu filho botando para o meu netinho de 3 meses o funk na minha presença na mesa. Eu tive até uma dor de cabeça, quer dizer, porque eu falei, meu filho, aqui em casa nós sempre gostamos de música clássica, ópera, MPB, mas você colocar isso... Então, é só para dar um exemplo, estou vendo ali meu querido amigo Osório Couto, só para dar um exemplo de como que as coisas acontecem. Você perde o controle. De repente, você não sabe de mais nada. Entendeu? E nós temos que lutar para que a nossa cultura não se vulgarize a esse ponto. Que as pessoas esqueçam do que é música, esqueçam do que é livro, esqueçam do que é literatura. O dia que isso acontecer, eu acho que nós estaremos totalmente perdidos. Não vai sobrar nada da nossa civilização. Então, eu agradeço o convite, cumprimento ao presidente pela biblioteca, ao Rogério pela sua presença, a doação e a sua mensagem, e a todos que estão aqui. Muito obrigada. Ali atrás, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Kelly, eu trabalho aqui na Justiça Militar há 32 anos, né, e eu vou me pronunciar representando aqui os meus colegas, né, a administração do tribunal, com muito prazer, com muito carinho. Na verdade, eu gostaria imensamente de agradecer ao doutor Fernando Armando por essa iniciativa. Nós não tivemos, né, doutor Fernando, por conta da pandemia, e o senhor Rogério, aí, presidente da academia, ainda bem que ele conseguiu, nesse momento de pandemia, escrever um livro e registrar o que está acontecendo conosco, né, o que aconteceu conosco nessa pandemia. E eu creio que é um livro que vale a pena ler. Eu estou na casa, vou procurar ter acesso a essa literatura. E eu creio que, se nós tivéssemos tido a oportunidade de que o senhor, enquanto presidente, estivéssemos todos ativos, nós seríamos todos presenteados com encontros iguais a esse, né? Porque a pandemia desmobilizou o contato com as pessoas. E, quando nós temos uma oportunidade igual a essa,
de estarmos aqui, né, quase encerrando a gestão do senhor, a gente vê como que essa experiência cultural, literária e de amizade, respeito, né, ela é muito importante. Graças a Deus, a academia continua produzindo livros. É muito diferente a interação das pessoas. Quando ela lê um livro, esse diálogo ele é provocado, né, através da leitura, e nós só podemos fazer novas perguntas ou trocar dúvidas, como o senhor Rogério colocou aí muito bem. E assim, essa é um encerramento. Nós estamos encerrando a gestão, mas a gente está ganhando uma oportunidade de conhecimento, né, de aprendizado muito importante para a instituição, que ela está pautada no Poder Judiciário, mas, ao longo desses 32 anos que eu estou aqui, eu estou vendo o quanto a instituição cresceu e veio aprimorando os conceitos, né, oferecendo para a sociedade não só um espaço de justiça, né, de imponência do Poder Judiciário, integrante do Poder Judiciário. Hoje nós estamos ganhando um espaço junto ao TJ, né, fomos acolhidos para levar os nossos registros históricos de objetos, né, junto ao MEJUD, que é a memória do Poder Judiciário de Minas Gerais. Isso é uma honra para todos nós, né? Estamos sendo integrados naquele espaço, né? E a biblioteca, né, que as pessoas normalmente nem recorrem tanto mais, porque a evolução da tecnologia tirou um pouco desse contato, mas ela é importantíssima, né? Não só para guardar um livro, mas para ter um espaço de estudo e reflexão. E me honra também, gostaria de registrar, né, de que a oportunidade de, depois de 30 anos, encontrar o Dr. Caio Bosco, que foi meu professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na História. Né, me honra muito, tive boas experiências. É claro que não é fácil lembrar dos alunos, mas nós, alunos, nunca esquecemos dos nossos bons mestres. O professor Caio Bosco tem livros publicados, é um especialista na área de História de Minas, e também trabalhos em Portugal, que o senhor lecionou em Portugal, na própria Católica, Universidade Católica de Minas Gerais. E esse encontro, né, de áreas diferentes, nós da Justiça Militar agradecemos demais, agradecemos muito ao doutor Fernando, né, e que, mesmo o senhor não estando na presidência, que a gente possa encontrar outras oportunidades de fazer esse encontro de cultura, de aprendizado, de conhecimento, porque é isso que faz a gente crescer e evoluir aqui na Terra. Muito obrigado por tudo, obrigada a todos vocês. O presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador Fernando Armando Ribeiro, fará o encerramento desta cerimônia. Mais uma pergunta, parece que temos mais uma. Desculpa aí, né, gente? Porque realmente o presidente já ia encerrar, mas aí um bom dia a todos, o presidente amigo Rogério, Coronel Rúbio, demais desembargadores, o Caio, aqui realmente um dos nossos maiores historiadores, minha amiga Beatriz, minha amiga Maria Elvira, o Estevão aqui, a Luciana, né? Como diz todos vocês aí, viu, gente? Olha, é um prazer muito grande estar aqui hoje, ouvir essa aula magna, que vou te chamar de você aqui, né, Fernando? Grande amigo, parabéns, Vossa Excelência agora, realmente nos deu uma aula magna neste egrégio Tribunal de Justiça Militar, do qual também tem algumas ligações antigas, e um dos grandes amigos de infância da minha mãe foi presidente aqui, que é o coronel Joaquim Benfica,
que é lá de Luz, sim, ela lá de Luz, sou lá de Luz, e uma honra muito grande também ouvir o Rogério, que sua inteligência ali na Academia Mineira de Letras elevou mais ainda essa nossa instituição, mais do que centenária, e isso é muito importante, porque esse trabalho conjunto que vocês dois estão promovendo realmente nos deixa orgulhosos, e nós precisamos de pessoas como vocês para que promovam realmente a cultura e relaciona o direito, né, que eu também sou advogado, apesar de que eu estou em banho-maria, mas eu estou fazendo 40 anos de formado em dezembro, se Deus quiser, sou filho da Católica e ainda não fui o filho da PUC, mas mas é um prazer muito grande. E a Maria Elvira falou tão bonito ali, viu, Maria Elvira? Realmente é isso mesmo. O que a gente está vendo aí é uma escassez tão grande, mas tão grande, que nós temos uma responsabilidade enorme de mostrar, de colocar aí para a juventude, para, né, os nossos, como diz, os netos, ou bisnetos, e dos amigos, e mostrar para eles que a literatura é muito importante, que o livro é muito importante, que isso é realmente uma promoção da justiça. E sem a literatura, realmente a justiça é um pouco menor. Eu lembro aqui agora também do seu xará, o desembargador Rogério Medeiros, que é muito meu amigo, e ele sempre relaciona nas lides dele a literatura. Incrível como ele faz essa ligação, né, bem antiga. Eu sempre colaborei com as bibliotecas, pela pequena passagem que eu tive como diretor da Biblioteca Central, eu pude ver, né, a Luiz de Bessa, eu pude ver, relacionar com algumas bibliotecas do interior e ver como são poucas as bibliotecas que... Você vê que o Teófilo Otoni, por exemplo, lá não tem uma biblioteca pública. Nós tentamos, independentemente, fazer uma biblioteca pública. Eu mandei coleções, por exemplo, Coelho Neto. Eu ganhei, em vez de eu ficar na minha biblioteca, eu mandei Coelho Neto e outras coleções de Manchete, outras coisas, para a biblioteca de Teófilo Otoni, e até hoje a biblioteca não apareceu. Lá em Luz, por exemplo, eu já contribuí, eu acredito, com muito mais de 1000 livros para a biblioteca pública da cidade, né, e assim por diante. E também, como diz, a literatura, o direito, também anda junto com as artes, né? Eu tive a honra de poder fazer em Luz, no museu, uma galeria de arte que não existe em Minas Gerais, em cidade interior, uma galeria de arte, a não ser que se encontre Guinhar e Bracha, por exemplo, Ouro Preto, mas é específico, não uma galeria de arte no interior, né, dos artistas mineiros. Então, é isso. É para dizer a vocês que o trabalho de vocês são fenomenais, e eu amei essa aula magna do Fernando hoje. Realmente nos deu uma grande lição aqui, né, e também você, Rogério, né, nos colocando aqui essa solicitude magna que também é a Academia Mineira de Letras, que é a nossa casa maior de cultura que nós temos em Minas Gerais. Parabéns aí a vocês, parabéns, desembargadores, né, vocês do Tribunal de Justiça Militar, que eu também tenho certeza que é uma pérola da justiça que nós temos em Minas Gerais. No entanto, acho que são só 2 tribunais, né? 3. Pois é, 3 tribunais. E o nosso, ele é muito importante, e eu sempre o aplaudo de pé. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a generosidade, a hospitalidade da Academia Mineira de Letras em estar conosco nesse projeto, acolhendo essa ideia magnífica que foi gestada entre nós,
autoria mais do Rogério que minha, mas que eu acredito que enriquece no sentido mais humano possível essa instituição. Então, por favor, Rogério, estenda os nossos agradecimentos a todos os seus pares, professor Bosque, todos os que participaram da seleção de obras tão bem feita, dessa lista tão seleta. Queria agradecer àqueles que aqui se engajaram e se entusiasmaram e abraçaram essa causa, e agradecer mais uma vez a presença dos desembargadores, agradecer a presença desse público tão seleto. Não havia nominado aqui o Estevão e a Maria Elvira. Muito obrigado por suas presenças honrosas. E eu gostaria de encerrar até fazendo um pouco talvez uma reflexão sobre as colocações que foram colocadas, que foram trazidas pelos interventores, a partir de algo que me parece que possa ser uma reflexão para o porvir, e que tem algo a ver com a literatura, e que tem algo a ver com a nossa vida social e coletiva. O que a deputada Maria Elvira coloca me faz lembrar um cenário que não é muito alvissareiro, que é descrito numa obra de que gosto muito, que é de Aldous Huxley, né? O Brave New World, né? Admirável Mundo Novo. Nessa obra, Huxley nos descreve uma dinâmica de vida futurística em que as pessoas se desvinculam completamente do livro, né, e passam a se vincular a outras. A cultura se manifesta incorporada em outras conformações, mas, sobretudo, há uma dinâmica de vida que é turbilhonada por uma avalanche de ações que quase que fazem par aos helicópteros que pululam as metrópoles ali descritas como Londres. As pessoas têm helicópteros particulares e se locomovem não em carros, mas em helicópteros. E a vida é tão célere, tão atabalhoada e tão cheia que realmente só mesmo helicópteros para dar conta de tanta pressa, de tanta velocidade. E elas estão totalmente desinterioradas, se é que se pode usar essa expressão meio Guimarães-Rosiana-mente. Elas estão totalmente desvinculadas do seu eu mais profundo. E, inclusive, as manifestações artísticas, como nos deixa perceber o personagem que é um pouco um insider ali estranho, né, que é o representado pelo estrangeiro, pelo bárbaro, né, que, entre aspas, está ali. As produções artísticas não são da melhor qualidade. Inclusive, Shakespeare é guardado em cofres, por razões misteriosas que depois se revelam no curso da obra. Não querem que as pessoas leiam Shakespeare. Nesse cenário pós-pandêmico, me parece que há algo que na história se revela, que esses momentos de crise, eles às vezes vêm como uma eclosão posterior de muita criatividade. A Semana de 22, né, essa geração no mundo, não só no Brasil, dos modernistas, talvez seja um dos vários exemplos disso. E me parece que talvez um dado muito importante, que aí nós não podemos perder essa memória do que tivemos, é exatamente esse dado, esse convite que a biblioteca nos oportuniza de mergulharmos também conosco, como o Rogério disse, em nós mesmos,
esse mergulho na interioridade que, acredito, a literatura faz de uma forma insuperável. Eu gosto muito do cinema, mas eu ainda penso que a literatura é o filme da vida interior. É impossível você traduzir de outro modo, em telas ou em imagens, o que disse Guimarães, o que disse Virginia Woolf, o que disse Clarice Lispector, o que disse, não o que disseram Rubião. É muito difícil, porque aquilo requer um espaço de silêncio, como diz Guimarães Rosa, numa passagem muito bonita, silêncio é isso, nós mesmos. Não é? Demais, ele completa, né, Riobaldo? Silêncio é isso, nós mesmos, demais. E esse momento do silêncio, ele é também uma conformação fundamental na polifonia necessária para compor uma cultura de qualidade. E eu espero que, nesse momento que nós fomos tão, como disse a Kelly, marcados por uma quase que prisões domiciliares forçadas, nós também mantenhamos algo desse hábito que ali cultivamos e que acredito que se casa muito com a efervescência silenciosa de uma biblioteca. E, no momento em que o tribunal inaugura uma biblioteca, que fique aqui também, né, em meio, claro, aos movimentos vários que a gestão futura, com todo o seu dinamismo, há de criar, mas que se mantenha também algo dessa efervescência produtiva que é gestada nos silêncios das bibliotecas. Porque, sem ela, também, essa convivência corre o risco de se tornar igualmente árida, igualmente repetitiva, como a obra de Aldous Huxley nos leva a refletir em determinado momento. E, então, eu faço esse encerramento como um convite a não querermos simplesmente, outro dia dizia, passar uma borracha na pandemia. Eu acho que eu fico vendo a vida, às vezes, um pouco como Taillard de Chardin, né? Flechas a caminho da evolução. E acho que não se deve passar a borracha sobre nada, porque, no fundo, ao fim e ao cabo, talvez tudo seja um contributo para um aprendizado. E eu acho que deva-se, talvez, trazer algo de importante, e talvez algo o que fique nela de importância seja justamente manter esse espaço do silêncio, da consciência e do reencontro consigo mesmo, para que, então, possamos conviver de uma forma mais enriquecida. Eu agradeço mais uma vez a todos e a todas e dou por encerrado essa solenidade. Muito obrigado.